Sejam bem-vindos à nossa casa. A gente vai fazer a leitura para a harmonização da noite. Postura mental. Tua mente é a argamassa psíquica com a qual constróis o edifício do teu destino. Lembra disso a fim de adotares a postura mental mais adequada perante todos os lances da vida. Se errastes, não te escravizes às correntes da culpa. Renova-te, segue adiante na certeza de que o bem sempre compensa o mal. O solo, relegado ao abandono, acumula detritos. Entretanto, se cultivado adequadamente, floresce, convertendo-se em berço para o alimento. Se alguém errou contra ti, não te detenhas no charco do ressentimento. Entrega o antagonismo a Deus e segue adiante, consciente que a única fatalidade para o espírito humano é o aperfeiçoamento perene por meio da renovação constante. Elimina a mágoa, porque ela cultiva a sombra e acaba retida na escuridão. Se a enfermidade te visita, não te precipites no abismo do pessimismo. Arrima-te mentalmente, lembrando que o pensamento repercute nas células físicas, degenerando ou regenerando, conforme a postura que escolherdes. O pensamento negativo quase sempre é tóxico, que envenena e retarda a nossa recuperação. Se enfrentas conflitos no lar, não te isoles no orgulho que endurece o coração. Sai de ti mesmo e constrói uma ponte através do diálogo, na certeza de que o lar é a oficina da alma, onde aperfeiçoamos o nosso próprio caráter. Vale-te da água limpa do amor, a fim de tolerar e esquecer hoje para sorrir amanhã. Em todas as situações, recorda que a postura mental poderá representar diferença entre felicidade e infelicidade, porque se o pensamento desequilibrado conduz ao desânimo, à aflição e ao conflito, somente o pensamento retificado poderá nos levar à consolação, à plenitude e à paz interior. Tenhamos todos sempre uma luz dentro de cada um de nós. Que assim seja. Tenhamos todos uma boa palestra. Queridas irmãs, queridos irmãos, muito boa noite a todos. Um pouco mais de energia, né? Boa noite. Isso. Depois de uma leitura dessa, né, para a gente se aquecer, para a gente se iluminar, possamos juntos então comungarmos neste momento especial. Sempre digo isso quando nos encontramos na Casa Espírita. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando pela primeira vez, sintam-se acolhidos por todos nós, encarnados e dos nossos amigos do plano espiritual. E convido a todos então para que possamos nos unir em torno da prece que dará por aberto os trabalhos doutrinários desta noite.
silenciamos os nossos pensamentos, elevemos ao alto e juntos, cada um na sua linguagem, possamos agradecer ao Supremo Doador da vida, a Deus nosso Pai, a oportunidade concedida a cada um de nós de aqui nos encontrarmos na noite de hoje. Agradecemos ao Divino Mestre Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, pelas lições do Evangelho, que hoje aqui nos reunimos para desfrutarmos deste banquete espiritual. Aos bons espíritos, os benfeitores da luz, que aqui se fazem presentes, nos recebendo sempre com muito carinho, rogamos que derrame sobre todos nós os benefícios espirituais de que nós carecemos, a fim de podermos aurir forças para continuar a nossa caminhada. Que a paz esteja no íntimo de cada um, e com humildade, simplicidade, pedimos a permissão aos benfeitores para darmos por iniciada a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Muito bem. Nós temos a alegria de receber nosso convidado, Jefferson Sotero, que é do Centro Espírita Seara de Jesus de Criciúma, que sempre nos brinda aqui com a sua presença, com a sua mensagem. Que os bons espíritos lhe inspirem. Eu vou descer e depois eu saio. Meus irmãos, boa noite a todos. Que Deus nos ilumine e nos proteja sempre. Para mim sempre é uma alegria poder voltar e contribuir com a reflexão da doutrina espírita. O tema da reflexão da noite é recomeçar, tá? A gente vai falar sobre recomeçar. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, e vocês respondam para vocês, para que depois a gente siga todo mundo junto no mesmo entendimento, tá? Qual foi o dia que você foi batizado na doutrina espírita? Pare e reflita. Qual foi o dia do seu batizado? Será que alguém foi batizado na doutrina aqui? Igreja Católica, acho que muita gente vai levantar a mão, né? Então assim, a doutrina espírita, ela não tem batizado, ok? Então pelo batismo, eu não posso me dizer espírita por não ter batismo. A outra coisa é, será que se eu disser que eu sou espírita, eu me torno espírita? Então caminhando assim pela rua, uma pessoa para e pergunta para você, você é espírita? Aí você vai dizer, sou. Isso lhe torna espírita? Dizer que é. Então assim, a gente precisa estudar a doutrina espírita para a gente começar a compreender o pensamento dos espíritos. Eles dizem para a gente que o verdadeiro espírita é aquele que faz bom uso dos ensinos dos espíritos. Então assim, para que eu seja espírita, eu tenho que estar estudando a doutrina espírita. Porque diante de uma situação da minha vida, eu vou ter que pensar. Eu vou ter que tomar atitudes e decisões na minha vida. E muitas vezes no sofrimento, o que vai tomar conta é a emoção. Então a doutrina espírita ela é uma fé raciocinada. Isso quer dizer, eu preciso usar a minha inteligência, através dos conhecimentos, para que diante de uma situação muitas vezes difícil, eu possa usar a minha razão. Porque em perturbação, que é a depressão, por exemplo, é o conflito dos pensamentos. Kardec nos diz que o Espiritismo é uma escola que ensina o homem a pensar. Então assim, eu não posso dizer que sou espírita, porque muitas vezes o Espiritismo vai dizer que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Está no capítulo da paciência no Evangelho segundo o Espiritismo. Então assim, qual dor? Qualquer uma. Jefferson, eu estou enfrentando uma separação, está doendo? Tá, a dor é uma bênção. Jefferson, meu filho desencarnou, está doendo? A dor é uma bênção. Jefferson, eu descobri que eu estou com câncer, é uma dor, está doendo? Estou, é uma bênção. E aí, você é espírita para dizer que a sua dor é uma bênção ou não?
Então muitas vezes nós vamos falar aquilo que nós acreditamos, vamos falar para as pessoas aquilo que acreditamos, mas estamos indo contrário ao pensamento espírita. O Emmanuel vai dizer, pelo Chico Xavier, que a maior caridade que nós podemos fazer pelo espiritismo é a sua divulgação. E aí muitas pessoas que a divulgação é o quê? Pela rádio, pela TV, pela palestra? Não, pelo nosso comportamento, pelo nosso entendimento. Então a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Amai os vossos inimigos, perdoai 70 vezes 7. E aí, nós somos cristãos, nós somos espíritas, para amar, para perdoar. Então a gente vai chegar a um momento que a gente tem que entender o que o espiritismo nos diz, e chegar a um momento e dizer assim, não tenho a capacidade de amar e perdoar 70 vezes 7 aquela pessoa, mas como espírita eu sei que eu preciso. A morte não é o fim, por mais que esteja me doendo a dor, a morte é apenas uma passagem de um estado físico para um estado espiritual. Vai acontecer com todo mundo, por mais que aquilo esteja me doendo. Então a minha inteligência tem que dizer, diante daquela situação, eu penso assim porque eu aprendi isso no espiritismo e a doutrina espírita é a minha fé. Porque se naquela dor eu não tiver o entendimento espírita, simplesmente a emoção vai tomar conta de mim. Eu trouxe algumas obras para a gente fazer a reflexão da noite. São todas do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, Material de Construção, Alma e Coração, Relicário de Luz, Espera Ser Vindo e Fonte Viva. Peguei trechos dessas obras para a gente poder fazer a reflexão da noite. Dá um exemplo para vocês. A vida é uma planície, ok? Você está andando sempre numa planície. A depressão é um buraco, que uma hora você vai cair dentro desse buraco. Então a depressão, o Divaldo Franco dizia para a gente, que de 10 pessoas, 10 entram em depressão. Então isso quer dizer que quando a gente está vivendo, uma hora a gente vai cair nesse buraco. Então essa vai ser a base da nossa palestra. Todos nós cairemos uma hora nesse buraco. Então a gente não vive sem cair. Enquanto a gente estiver na terra, nós vamos cair. Então quando a gente cai, nós precisamos ter força para sair. Exemplo, eu tenho amigos que gostam de festa, farra e folia e diz para mim, Jefferson, religião para mim não faz sentido. Minha vida está muito boa. Por quê? Porque ele está na planície. Na hora que ele cair no buraco, ele vai ver se ele tem condições ou não de lidar com aquilo. Se ele vai ter forças ou não para sair do buraco. Então quando a nossa vida está equilibrada, está tudo bem. A gente não tem que questionar. Só que às vezes a gente cai. E aí, qual é a força que cada um tem para se levantar? Então quando uma pessoa cai no buraco, quem está do lado, se não tiver condições, se deprime junto. Não sei se fez sentido aqui. Então eu tenho que estar cuidando de mim, porque às vezes não sou eu que vou cair no buraco, mas é meu filho, é meu pai, é meu irmão, minha esposa, vai cair no buraco. Se eu não estou firme, eu caio no meu por causa dessa pessoa. Então eu tenho que estar cuidando de mim para evitar cair em qualquer buraco e quando cair, ter forças para relevantar. Essa vai ser a base da nossa palestra e a gente vai refletir quando Kardec diz, que o verdadeiro espírita é aquele que faz bom uso dos espíritos, dos ensinos dos espíritos. Nós vamos estudar o Emmanuel. Ele disse para a gente o seguinte: na experiência terrestre surge sempre um instante em que indagamos de nós mesmos em que ponto nos achamos quanto aos desajustes espirituais, e se não estamos afundados em plena desarmonia, muitas vezes identificamos em perturbação evidente. Então assim, quanto mais velho eu for, na experiência terrestre surgiu mais de um momento. Então quantas vezes nós vamos caindo por vários problemas, por várias relações. Então ele está dizendo o seguinte: isso vai surgir na vida de cada um. E às vezes naquele momento você vai se perceber em perturbação evidente. Então quando nós estudamos a doutrina espírita, nós estudamos para entender a nossa vida, perceber que a gente caiu e a gente está perturbado, e também entender que alguém caiu. Por exemplo, a gente está fazendo um atendimento fraterno, vai chegar uma pessoa e contar o seu problema. A gente vai perceber que ela caiu no buraco e ela está em perturbação evidente. O indivíduo certamente tem o direito de errar, condição normal da sua humanidade.
Prosseguir, porém, no comportamento insano ou danoso significa primitivismo e comportamento viciado. Vamos lá. Todos nós reencarnamos, trouxemos tendências do passado. Então, as nossas tendências viciosas é o que vai provocar nossas dores. Então, assim, geralmente, a gente acha que o vício maior está nos outros. Nós somos tão iguais que o vício é o mesmo para todo mundo. É o egoísmo. O egoísmo é o que vai sustentar todo mundo na imperfeição na Terra. É o vício maior. Então, assim, o nosso maior egoísmo é a gente sempre achar o erro nos outros. Então, quando você acusa a vida por você cair no buraco, nós temos que entender que foi a nossa imperfeição que atraiu aquele problema. Então, se eu estou numa relação amorosa e eu sofro essa relação porque essa pessoa é ignorante, me traiu, me abandonou, me deixa mal, eu vou dizer, essa pessoa é ruim. Tudo bem, ela deve ter um comportamento desequilibrado, mas por que comigo? Então, assim, a gente começa a entender que nós temos um comportamento insano e viciado há muitas vidas. Mas o nosso orgulho, o nosso egoísmo sempre está olhando para o externo. As pessoas que são complicadas, as pessoas que são erradas, e a gente sempre vai se vitimizando. Mas a gente só cai no buraco, em problemas, por causa das nossas imperfeições. As pessoas e as situações da vida são instrumentos que Deus usa para que eu possa ir no chão para me levantar diferente. Por isso que Ele manda eu perdoar 70 vezes 7 e amar o inimigo. Porque Ele está me dando a chance de eu olhar para dentro de mim e recomeçar. Agora a gente não aceita isso pela emoção. Então, como pela emoção eu vou amar alguém que me traiu, me decepcionou? É impossível. Eu vou encontrar 1000 motivos de justificar não amar essa pessoa. Por isso que amar é se amar em primeiro lugar. Perdoar é se perdoar em primeiro lugar. Então eu tenho que estar cuidando de mim. Então, quando eu estou no buraco, olhando para o externo, culpando o externo, seja uma situação no trabalho, uma situação de doença, eu não estou olhando para mim. Destituídos do equilíbrio emocional, mergulham no sentimento exacerbado e perturbam-se mentalmente por fragilidade espiritual, podendo chegar ao suicídio. Então, assim, nós estamos vivendo na planície e nós caímos em depressão. Eu poderia incluir aqui, não vai ser o caso, podia incluir a obsessão, influências espirituais. Então, quando nós caímos no buraco, a tendência é os nossos pensamentos se perturbarem, porque eu estou lá dentro. Quanto mais tempo eu estiver dentro desse buraco, mais tempo eu vou ficando perturbado. Chegar uma hora que eu não aguento mais. Então, por exemplo, se eu estou em perturbação 10, essa perturbação deve ser uns 20, porque tem influência espiritual e influência de pessoas que também me influenciam. Então, a obsessão é de encarnado e de desencarnado. Então, quando eu caio, os meus sentimentos, as minhas emoções estão em perturbação. Essas emoções atraem influências espirituais, que pode ser desencarnado ou encarnado. Então, cair no buraco, eu não posso negligenciar. Por quê? Se de 10 pessoas, 10 entram em depressão, eu também em algum momento posso cair. E aí, se eu tiver destituído de equilíbrio emocional, mergulhado em sentimentos exacerbados e perturbado mentalmente por fragilidade espiritual, posso chegar ao suicídio. Então, assim, o sofrimento não leva ninguém ao suicídio, porque o sofrimento ele é um instrumento necessário para a nossa mudança. O que leva ao suicídio uma pessoa é o desespero. Então, muitas pessoas vão ter crise de relacionamento, nem por isso se matam. Mas se ela entrar em desespero, ela pode se matar. Porque no desespero, ela pode alucinar. A alucinação é eu perder o controle da minha vida, eu posso matar, eu posso me matar. Jefferson, todo mundo que entra em desespero vai matar ou se matar? Não. Mas a probabilidade é maior. Porque ali ela perde o controle, está completamente dominada sobre domínio espiritual. Então a gente tem que entender o seguinte: muitas pessoas estão no buraco, indo para psicólogo, terapeuta, psiquiatra, mas ela também tem que fazer o tratamento espiritual. A Joana de Anjos diz o seguinte: para a gente manter o nosso equilíbrio, tem 2 caminhos que eu tenho que seguir: espiritualidade e ciência. Então, quando eu vejo
uma pessoa em sofrimento, em perturbação, eu sei que ela está sob influência espiritual, eu sei que ela caiu no buraco para ela se transformar. Eu sei que a dor é uma bênção, então aquilo é importante para ela, só que ela não entende. O que é que ela precisa estar fazendo no mínimo? Estudando alguma religião cristã, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, não é? Então não é só o espiritismo, né? Se fosse assim, o espiritismo é o caminho, a verdade e a vida, só pelo espiritismo. Mas é Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Então muitas pessoas vão sair desse buraco pela igreja católica, pela igreja evangélica. Só que nós identificamos o espiritismo como algo que nos esclarece muito mais. Então o evangelho de Jesus com o espiritismo, mais um tratamento psicológico e psiquiátrico, vai me fortalecer para sair desse buraco. Então, quando eu estou olhando para pessoas perturbadas, em sofrimento e angústia, que não querem religião, não querem tratamento psicológico ou negligenciam, porque o que é negligenciar? Ah, eu vou na casa espírita e escuto uma palestra. Muito bom. Mas você está se capacitando para que na hora do cair no buraco você consiga usar a doutrina para se levantar? Você está usando o tratamento psicológico, uma terapia, para que na hora do buraco você consiga sair? Porque tanto a psicologia, a terapia, a psiquiatria, a doutrina espírita, as religiões, são para dar suporte para a gente. E aí eu quero saber se você quer ou não. Então a grande resposta hoje é: quem está aqui e quem está assistindo está buscando algo espiritual para se fortalecer. Então, quando a gente vai ter que recomeçar de uma queda, eu tenho que ter essa base. Continua Emmanuel dizendo para a gente: isso porque é observado o princípio de que não existe ninguém perfeito moralmente. Temos a vida sentimental permanentemente ameaçada por desafios desagradáveis que somos chamados a travar na área das nossas atividades, em favor da própria evolução. Vamos entender. Por eu ser um espírito imperfeito, constantemente eu vou ser desafiado com problemas sentimentais. Isso pode ser em família, pode ser no trabalho, pode ser no relacionamento amoroso, pode ser com amigos. Constantemente eu vou ser desafiado. Então assim, se eu estou vivendo na planície, sem estar tendo um tratamento psicológico e espiritual, e já caí muitas vezes, a tendência é ir cansando. Sabe? Uma pessoa que diz assim: mas de novo eu estou passando por isso. Mas meu Deus, é tanto sofrimento. Então cada sofrimento é uma queda de buraco. Então as pessoas, quando a gente estuda o suicídio, a gente chega à conclusão que a maioria das pessoas que se matam não querem morrer. Elas não aguentam mais sofrer. Então, como uma opção, vou destruir tudo. Então estão dizendo o seguinte: caí várias vezes, sou imperfeito. Isso quer dizer, vai ter problemas até o fim da vida. Então a maturidade da doutrina espírita diz o seguinte: você vem na doutrina espírita para se fortalecer e se transformar, não para resolver um problema. Porque se você está aqui passando por problema de relacionamento, você procura a doutrina espírita, você vai ter encaminhamentos para tentar lidar com esse problema. Mas quando você sair daqui, você ainda vai ter mais problemas de relacionamento e outros problemas até o fim da sua vida. Se você vai numa terapia porque você não está lidando bem com o seu corpo, e a médica diz: não, olha, tem um monjaro agora, mas não usa do Paraguai, aí você já fica com medo. E tem muita gente usando, né? Livre-arbítrio. A intenção é a melhor possível, então não se preocupe, o que vale é a intenção. Mas tem gente que não quer fazer nada e está se deprimindo com o corpo, e aí se deprime com o relacionamento, aí se deprime com a roupa. Vai chegar uma hora que ela não vai aguentar. Ela vai emagrecer, por exemplo, e vai ter outros problemas. Então eles estão dizendo o seguinte: isso porque é observado o princípio de que não existe ninguém perfeito moralmente, temos a vida sentimental permanentemente ameaçada por desafios desagradáveis, que somos chamados a travar na área de nossas atividades em favor da própria evolução. O que eles estão querendo dizer aqui? Esse problema que você está passando é para você evoluir. Exemplo prático: eu estou passando por um problema e esse problema não tive solução, mas hoje eu me sinto mais forte do que antes. Ponto. Está enfrentando a separação? Você está caído ou você está mais forte? Não, nesse período eu estou caído agora, mas eu estou me fortalecendo. Porque esse problema vai passar. Como diz o Emmanuel, tudo passa.
Então, quando eu passo por um problema, isso quer dizer, quando eu saio de um buraco, eu tenho que estar mais forte. Eu tenho que estar evoluído. Porque senão, se eu cair de novo, eu vou desistir. Aí vem uma frase maravilhosa do Kardec, que encaixa bem nesse momento. Está num livro chamado Espiritismo, na sua expressão mais simples. O Espiritismo só é válido para aquele que pode dizer hoje melhor do que ontem. Isso quer dizer, quando eu caí, eu me levantei, estudei a doutrina espírita. Quando eu caí, eu já não fiquei tanto tempo no buraco. Então o Espiritismo diz para a gente o seguinte: o espírita, ele vai cair. Não acho que por ser palestrante, dirigente de grupo, presidente de casa espírita, não cai. Ele cai nos buracos. Mas com estudo, com preparo, a tendência é ele se levantar mais rápido. Então tem quedas, por exemplo, tem a Célia Diniz, quem já assistiu o filme do Chico, ou As Mães de Chico Xavier, no filme do Chico não tem, mas nas Mães de Chico Xavier tem. Ela tem uma criança que desencarnou, aí depois recebeu uma carta, depois uma filha mais velha dela desencarnou, e ela é trabalhadora do movimento espírita. Então 2 filhos delas desencarnaram, e ela continua trabalhando. Por quê? O Espiritismo fez ela mais forte depois das dores dela. Então, quando você não se fortalece, quer dizer, quando você não amadurece, quando você não estuda, você continua cada vez mais fragilizado. E não adianta a gente falar para as pessoas. Porque quando você chega para uma pessoa que cheira cocaína, por exemplo, ele é um viciado em cocaína. Ele às vezes até vai escutar, vai saber até que está errado, mas ele não quer se tratar. Então, toda vez que a gente está conversando com uma pessoa que tem problemas morais, por exemplo, está reclamando muito da vida, está se vitimizando, ela também tem comportamento viciado. Se ela não fosse tratar, não adianta a gente falar. A gente tem que falar, mas não adianta. Porque a mudança sempre vai ser do outro, nunca vai ser nossa. Então, às vezes, acreditais que todas as bênçãos foram extintas. Esquece, porém, de que a própria sabedoria da vida determina que o dia se refaça cada manhã, mas nada te obriga a permanecer sobre a corrente do desencanto. No capítulo do Evangelho, no capítulo 6, o Jugo Leve, diz assim: todos os sofrimentos, aí ele relata alguns, só terá consolo se você acreditar que Deus é bom e Deus é justo e que a vida continua. Então assim, a doutrina vai dizendo para a gente, ou você vai amadurecer o seu entendimento sobre Deus, porque a gente amadurece sobre Deus com Jesus, vira futura com a doutrina espírita, ou vai chegar uma hora que você vai cair, e ele vai dizer na leitura do Evangelho, que aquele que não acreditar que a vida continua e que Deus é bom e Deus é justo, um sofrimento cai com um peso tão grande que nada mais lhe tira a esperança. A pessoa vai para o suicídio. Então a grande dificuldade do ser humano é achar que não vai cair. E ele vem caindo várias vezes. Eles dizem pra gente que de golinho em golinho a gente vai virar alcoólatra. Então assim, a gente olha para os alcoólatras e diz, meu Deus, que pessoa errada. Mas muitas vezes a gente está caminhando para ali, porque a gente está tomando de copinho em copinho. A gente pensa que uma pessoa que está para o suicídio é uma pessoa extremamente depressiva, que já está na tarja preta, no psiquiatra. Mas não, às vezes são pessoas que já estão indo para ali. É comportamento suicida. Vai chegar uma hora que essa pessoa vai cansar. Então ele está dizendo o seguinte: mas nada te obriga a permanecer sobre a corrente do desencanto. Então se eu vejo alguém caído, eu vou dar a mão. Mas se a pessoa quiser ficar lá, eu não posso fazer nada. Eu não posso me matar, perder a minha vida por alguém que não quer se levantar. Porque o maior exemplo foi Jesus. Jesus não pegou ninguém pelo braço e disse, saia daí e venha me caminhando. Ele mostrou caminhos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se não for por ele, a gente não chega ao Pai. Então eu tenho que estar indo. Então assim, é uma maturidade. Eu falo bastante de dependência química, porque eu também trabalho com dependência química. Sou dependente químico já há mais de 20 anos. Estou em recuperação, né? Meu problema é álcool. E trabalho numa clínica fazendo palestras. Então assim, a gente vai percebendo que é as pessoas que precisam ir. Elas precisam acordar. Os familiares abandonam os seus entes queridos nas clínicas, porque não suportam mais, não sabem lidar com a doença da dependência química. Só que quem vai sair da dependência química é o dependente. Ninguém tira ele dali, seja uma dependência química, seja uma promiscuidade, seja uma corrupção, seja uma arrogância, porque são comportamentos viciantes.
Então eu tenho que ter essa maturidade. Então assim, nada obriga a pessoa a permanecer ali. Então eu tenho que ter a capacidade de estar do lado de pessoas que ainda não despertaram para a mudança. Ou pessoas que estão caminhando para uma queda muito maior. Porque é pelo amor ou pela dor. Então às vezes a gente vai ver um filho caminhando. E o que é que a gente diz na dependência química? Não deixe mais seu filho entrar dentro de casa. Não, mas se ele não entrar dentro de casa, ele vai morrer. Deixa que ele morra. Desapegue. Porque enquanto você abrir a porta para ele, ele toma banho, come e depois volta para as drogas. Porque ele é abastecido, mas ele não tem uma transformação. Ah, mas e se ele morrer? Seja espírita, porque a vida continua. Mas não viva a chantagem emocional de outras pessoas. Ah, mas se eu deixar ele vai se matar. Se mate. A vida continua. Agora não morra por ele. Então assim, mas nada te obriga a permanecer sobre o corrente do desencanto. Nada obriga aquela pessoa a estar ali. Então o que é que faz com que eu tenha tranquilidade? Consciência tranquila. Que eu estou fazendo tudo o que eu posso para ajudar uma pessoa. Mas a mudança tem que ser daquela pessoa. Agora, se eu for dependente dela também emocionalmente, eu me torno viciado e sofro por ela. Continua Emmanuel. Nossa palavra de ordem é recomeçar, uma palavra inspiradora, não é amor para o Emmanuel aqui, né? Podia ser uma palavra inspiradora, seria caridade, seria o amor. Nossa palavra de ordem é recomeçar, uma palavra inspiradora. Quantas vezes se fizerem necessárias, a nossa grande e única virtude nos áridos campos do aprimoramento íntimo é a capacidade de resistir aos apelos para a queda, jamais desistindo do ideal de libertarmos da libertação que acalentamos. A libertação das nossas imperfeições. Recomeçar quantas vezes? Por quê? Porque constantemente nós vamos estar caindo. Quando a gente fala de perdão na doutrina espírita, eles vão dizer para a gente, os espíritos, que o perdão é muito mais para os amigos do que para os inimigos. Imagine um inimigo seu que você tem que perdoar, né? Assim, meu Deus, não vou perdoar essa pessoa não. Mas essa pessoa não está do seu lado. Agora, quantas vezes você teve que perdoar seu irmão, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, de dores e problemas diários? Então assim, a gente passa por muitos conflitos. Então o perdão, amar ao próximo como a si mesmo, é muito mais para as pessoas que convivem com a gente do que para as pessoas que a gente não quer conviver. Então estão dizendo para a gente, quantas vezes se fizerem necessárias, a nossa grande e única virtude nos vários campos do aprimoramento íntimo é a capacidade de resistir aos apelos para a queda. Por isso Kardec diz, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça constantemente para domar suas más inclinações. Porque são as minhas más inclinações que me levam para a queda. Quando eu sou atentado pela raiva, pelos meus vícios, pelas minhas fraquezas. Então, nossas conquistas não podem ser edificadas na calmaria. Nossas virtudes não florescerão sem os golpes da dor, que dilacera arestas e poda os espinhos da imperfeição. Então, maturidade diz o seguinte: não espere paz na sua vida. Espere paz na sua alma. Que a sua vida é de conflitos constantes. Eu aprendi na doutrina, as pessoas perguntam, Jéssica, como é que você está? Eu estou em paz. E problemas? Muitos. Não falo com minha mãe, nem com meu pai, nem com meu irmão. Só somos nós 4. Mas Jéssica, você é palestrante espírita, você não fala com seu pai, com sua mãe, com seu irmão? Não falo. Porque eu entendi na doutrina espírita que os laços de sangue não determinam sentimentos. Que muitas vezes você reencarna no meio de inimigos. E os nossos conflitos estavam num ponto tão grande que a separação se fazia necessário para evitar o mal maior. Então assim, às vezes a gente está caindo em problemas familiares, problemas de relacionamento, a gente não entende. E a gente acha um absurdo alguém se afastar de um pai, de uma mãe, de um irmão. Mas se ele está usando o entendimento espírita, está de consciência tranquila, ele sabe que dói, mas ele está de consciência tranquila. Não sei se fez sentido para vocês. Abri algo meu assim, só para entender também que independente de você estar estudando ou não, vai. Então, quando eu disse assim, mãe, vá morar com meu irmão, e não dá mais, porque não é porque a senhora é minha mãe que eu vou lhe respeitar mais, porque os conflitos são tão grandes, porque o mal de uma pessoa provoca o seu mal.
Então, se essa pessoa te provoca e você não está equilibrado, não é o seu bem que vai sair, é o seu mal. Então chega uma hora que está assim no Espiritismo dizendo, o Espiritismo não incentiva o divórcio, mas entende que muitas vezes não dá mais para viver junto. A Joana de Anjos vai dizer que a separação é uma bênção para evitar um suicídio, um homicídio, que se afaste, porque os laços de sangue não determinam sentimentos. Aí pela razão, pelo entendimento, você vai dizer, opa, talvez futuramente, nessa vida ou em outra, a gente se reencontre, mas agora não dá. Respeito, mas a distância, né? Você não abraça um amigo como você abraça um inimigo. Mas Jefferson é pai e mãe de sangue. Eles dizem no Evangelho, às vezes um amigo é muito mais irmão do que seu próprio irmão. Agora, você é espírita ou não? O espírito é aquele que segue a obra espírita. Então eu estou em paz, não é para impor a ninguém o pensamento espírita. O espiritismo é para mim. Quando eu estudo, entendo, e na hora da minha dor, eu coloco em prática. E aquilo me acalma. Não é? Continua dizendo Emmanuel, nossas dores não podem ser analisadas como fonte de aprendizagem. Nossas dores podem ser analisadas como fonte de aprendizagem ou cárcere de lamentação. Então aqui, de uma forma simples, todos nós sofremos aqui, ok? Para mim, que estudo, trabalho com dependência química, com prevenção de suicídio, e tenho um entendimento da doutrina espírita, aqui tem duas situações. Ou está mascarando, ou está se tratando. Não tem outro caminho. Então assim, o sorriso, o abraço, o caminhar, o fazer o bem, não diz que você está se tratando. Porque às vezes a pessoa se mata e diz, meu Deus, aquela pessoa era maravilhosa. Ela trabalhava, ela tinha os filhos, por que ela fez aquilo? Porque ela estava mascarando. Então assim, toda vez que eu caio num buraco, eu passo por uma dor, eu tenho que aprender. Porque uma coisa que a gente não entende, que é simples entender na doutrina espírita, é que muita gente fala assim, mas meu Deus, eu estou passando de novo por isso. Problema de relacionamento, problema financeiro, problema de saúde. Quando você vê que você sofre e aquilo se repete, é a dívida do seu espírito. É a dívida do seu espírito. Está lá no Evangelho assim. Como eu posso saber aonde eu errei no passado? Aí eles vão dizer, aonde é que você sofre hoje? Então o meu sofrimento de hoje mostra as minhas dívidas do passado. A tendência é que ele ficasse repetindo na minha vida. Para quê? Para que eu cresça. Para que eu possa dizer hoje melhor do que ontem. Então se hoje eu tenho um problema de familiar, e é o meu vício, se eu for me envolver com uma outra família, pode ter problema ali de novo. Eu tenho que ir para lá diferente, já sabendo disso. E não ir acreditando, ah não, agora tudo é melhor, sem saber que aquilo ali é o vício do meu espírito. Então, elas surgem para que possamos perceber o que precisamos melhorar ou reformular interiormente. Então assim, quando uma pessoa quer recomeçar um tratamento, ele sempre vai acusar o externo. Sempre. É meu pai, é meu filho, é o trabalho, é o governo, é tudo. Mas na verdade é a nossa capacidade de lidar com os problemas. Então toda vez que você tiver um buraco, se você estiver usando a emoção, o seu orgulho e seu egoísmo está tomando conta. Então você vai atacar o externo. Quando você começa a fazer o tratamento espiritual, tomar passe, água fluidificada, evangelho, começa a estudar, esses problemas surgem para que possamos perceber o que precisamos melhorar ou reformular interiormente. A gente cai no buraco para a gente se mudar. Portanto, não tomemos postura de vítima perante as dores. Antes busquemos em nós mesmos as causas que as motivaram. Um exemplo aqui, o Chico Xavier, né, é uma cena clássica, né, ele no avião, no filme dele, né, a cena ficou clara, e na turbulência ele começou a gritar que ia morrer, estava desesperado, que ia morrer, estava desesperado. O Emmanuel, doce, apareceu na frente dele e disse, cala a boca, meu filho, e morra com educação. Né? Aí como é que eu vou morrer com educação? Se eu vou morrer, eu vou gritar. Então o próprio Chico, ele se desesperou naquele momento ali. Mas ele entendia tudo de vida espiritual, de tudo. Então assim, tem momentos que a nossa emoção vai tomar conta e a gente vai perder o nosso equilíbrio por a gente ser imperfeito. Mas o conhecimento faz você sair daquela situação mais rápido.
Então ele diz: não tome postura de vítima perante as dores, antes busquemos em nós mesmos as causas primárias que as motivaram. Sem aceitação da nossa realidade presente, poderemos instaurar um regime de cobranças injustas e intermináveis conosco e posteriormente com os outros. Então assim, eu preciso ter claramente na minha mente que eu sou imperfeito. Ponto. Você quer parar de sofrer, se torne uma pessoa melhor. Já eu me tornei uma pessoa melhor, mas continuo sofrendo, porque você não ficou perfeito. Suporte. Aí o Emmanuel, Kardec diz assim, no livro Espiritismo, na sua expressão mais simples: quanto mais difícil e mais dolorosa seja a sua vida, mais mérito você tem em suportar. Então assim, a pessoa está sofrendo, está na casa espírita, está no psicoterapia, está numa academia, está caminhando, está fazendo isso, fazendo aquilo, e mesmo assim está sofrendo, os espíritos vão dizer: então suporte. Suporte, porque você vai morrer. Todos nós vamos morrer. Então a gente tem que suportar para a gente não se matar. Mas a gente vai morrer. Então a diferença é: o temporal, a chuva, vem na casa de todo mundo aqui. O problema não é o temporal, o problema é o telhado. Parabéns para casa, achei linda a fachada ali. Então assim, quando o temporal vem, ele arrasta o telhado. O que você tem que fazer? Você tem que construir mais forte. Porque senão, quando der outro temporal, vai arrastar de novo. E aí você vai desistir de viver, porque está ventando muito forte. Então as dores, as complicações são os tempos, são o temporal. Ou a pessoa acorda para se fortalecer, ou ela vai desistir de tantas dores que ela vai enfrentar. O Brasil empatou e o meu emocional me deixa rouco, né? Olha como é triste. Não era nem por tanto gol do Brasil, mas não. Fiz palestra ontem em Bituba e Garopaba, assisti 40 minutos do primeiro tempo antes da palestra e já perdi a voz. Então não há em realidade segurança enquanto se transita no corpo físico. Enquanto a gente estiver na Terra, risco. Apegado aos conflitos, o homem desvia-se da finalidade essencial da existência terrena, que se resume na aplicação do tempo para a aquisição dos recursos eternos, propiciadores da beleza, da paz e da perfeição. A mudança para melhor não implica em destruir o que fomos, mas dar nova direção e maior aproveitamento em tudo que conquistamos, inclusive os nossos erros. Então, nessa planície aqui, tem um buraco, que é a depressão. O que é que eles dizem? A gente tem que construir um monte e subir. Porque quando a gente está na planície, a gente está vendo limitado. É tipo assim, você não consegue ver o infinito. Aí às vezes você está caminhando para uma queda. Quando você sobe, você consegue ver mais longe. Só que quando você sobe, você se sente sozinho. Porque ninguém está subindo junto com você. Então, quando você recomeça a sua vida numa visão espiritual, você vai perceber que determinados lugares, determinadas pessoas não faz mais sentido para você. Porque aquilo te provoca a queda. Aí eles dizem: apegado aos conflitos, o homem desvia da finalidade essencial da existência terrena, que se resume na aplicação do tempo para a aquisição dos recursos eternos, propiciadores da beleza, da paz e da perfeição. A mudança para melhor não implica em destruir o que fomos, mas dar nova direção, maior aproveitamento e tudo que conquistamos, inclusive nossos erros. Então assim, nessa planície eu preciso construir esse monte. Então a diferença é quem está construindo, porque construindo, cada vez mais você está longe do buraco. Então assim, quando eu entendi isso na doutrina espírita, eu fiz as minhas mudanças. E eu aprendi uma frase com o Chico que fez muito sentido para mim: transforme a sua dor em amor. Minha dor não é o álcool, fui trabalhar com dependência química. Eu sou um doente auxiliando outros doentes. Eu não sou cheio de imperfeição moral? Sou. Vim trabalhar ajudando outras pessoas com imperfeição moral. Porque esse trabalho faz com que o meu monte aumente, para cada vez mais eu estar longe do buraco. A doutrina diz que é compreensão e conscientização. Então, quando a gente vai estudando, vai entendendo, numa conversa de 10 minutos, a gente já vê que a pessoa não quer nada. Ela só quer aliviar o problema dela até o próximo buraco. Ela não quer mudar. Então assim, eu falo para as pessoas na dependência, e a clínica que eu trabalho em Sara, ela é aberta, né? Não é compulsória. Se a pessoa quiser ir embora, pode ir.
Então, assim, tem gente que está lá pela 7ª, pela 8ª vez que a família já desistiu, mas eles estão lá tentando. E o meu trabalho, os psicólogos, outras coisas, é ajudar essas pessoas, mas eles têm que querer, eles têm que compreender. Então é isso, se a gente está aqui é para que a gente possa compreender que a gente precisa construir esse monte, e para as outras pessoas fazer o possível que ele perceba, porque se a gente não conseguir, a dor vai tentar, porque a dor é o instrumento que a lei usa para que ele acorde e vá construir o monte dele. Caminhando para o encerramento, para o reloginho passar rápido, diz o seguinte: ninguém foge aos desafios da vida, que são técnicas de avaliação moral para os candidatos à felicidade. Ninguém vai fugir de um probleminha, ou de um problemão, ou de tudo junto. É muito fácil desistir do esforço nobre, tornando-se igual aos demais nas suas manifestações inferiores. Então é muito fácil, na hora do sofrimento, pedir ajuda. Mas depois que a gente recebe aquela ajuda, é mais fácil você voltar para a vida comum de todo mundo, até você sofrer de novo. Só que chega uma hora que você diz: poxa, já fui na casa espírita, na igreja católica, na igreja evangélica, no psiquiatra, nada resolve. Porque você só foi para resolver um problema, nunca para se resolver. Então é muito fácil desistir do esforço nobre, tornando-se igual aos demais nas suas manifestações inferiores. Não existe recomeço sem dores, pela qual será oportuno discernir as dores do crescimento e quais são as dores que decorrem da nossa incapacidade em lidar com as forças negativas da vida em nós mesmos. O André Luiz fala bastante das dores, o Emmanuel também. Eu vou resumir em 4, que para mim só existe elas, mas pode ser que encontrem mais. As 4 dores que a gente passa na vida é a dor expiação, que é a dor do conflito interno. Toda vez que você tiver consciência pesada do que você está fazendo, isso acontece muito, porque todos os desequilíbrios emocionais e psicológicos, a Joana de Anjos vai dizer que é culpa. É a culpa do espírito, né? A gente cria perturbação emocional para a gente procurar um psiquiatra, um terapeuta, para ver se corrige. Então a dor íntima é para você construir o seu monte. A segunda dor é dor provação. São coisas que não dependem de você. Um parente morreu, você foi demitido, teve algum problema na casa, e você tem que lidar com aquela dor para você também buscar criar o seu monte. Existe a dor auxílio. Todas as doenças físicas é para você construir o seu monte. As dores são sanções da lei espiritual, né, da lei divina, para que a gente possa melhorar. Então, quando eu vejo alguém com dores de culpa, aquilo é bom, para que ela vá buscar construir o monte dela. Só que ela ainda não entendeu isso. Quando ela está com um problema financeiro, uma aprovação, aquilo é bom para ela, só que ela ainda não entendeu que tem que construir o monte dela. Quando ela adoece fisicamente, é para ela construir o monte dela, só que ela ainda não entendeu. A 4ª dor, eles chamam que é a dor evolução. Quando você abre mão daquilo que você gosta para evoluir. Por exemplo, eu gosto de farra, festa, folia, tudo. Eu gosto. Só que eu aprendi que aquilo me leva para um buraco. Abrir mão disso, o Emmanuel diz que dói. Então você abrir mão dos seus vícios que te dão prazer, dói. Mas você tem que ter a determinação em abandonar eles para evoluir. Sabendo que todo dia você vai correr tentações. Porque você gosta, né? Então ele diz: não existe recomeço sem dores, razão pela qual será oportuno discernir as dores do crescimento e quais são as dores que decorrem da nossa incapacidade em lidar com as forças negativas da vida. Então, mais uma vez, qual é a sua capacidade de lidar com esse problema? Se você está buscando apoio na doutrina, apoio na psicologia, apoio com pessoas sérias, você se torna uma pessoa mais forte. Se você só está reclamando, se vitimizando, é muito difícil você sair. Então, eles dizem, né? O Emmanuel diz: reinicia a construção de teus ideais em bases mais sólidas e torna o calor da experiência a fim de acalentá-lo em plenitude de forças novas. Aí vem o Chico: eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso me modificar agora e fazer um novo final. Se eu cair no buraco, não posso fazer nada, mas daqui para frente eu posso mudar. Essa base sólida é aquilo que eu falei: ciência e espiritualidade, mas com vontade, né? De querer aquilo, não simplesmente, eu vou lá tomar um passe e volto para casa sem entender nada. É difícil. Encaminhando para o encerramento, vai dizer o seguinte: sem um firme propósito de substituição do estado do espírito doente, a maior parte da vida é consumida em lamentação, raiva, mágoa e desespero. Então, com a maturidade que eu estou traçando na minha vida, quando eu vejo uma pessoa lamentando, uma pessoa com muita raiva, com muita mágoa e muito desespero,
Se ela for trabalhadora, que está estudando, eu entendi que ela caiu no buraco, daqui a pouco ela se levanta. Quando não é, eu digo, se ela não for buscar apoio, dificilmente vai se levantar, vai se revoltar. Daí vem, repetimos incessantemente, lançai para diante o olhar, quanto mais vos elevares pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Aqui é importante, porque as pessoas dizem assim, eu preciso me espiritualizar. Kardec diz o seguinte, respeitamos todos os laboratórios espirituais, mas se você escolher o espiritismo, siga o espiritismo. Então assim, tem algumas entidades espirituais, ciclos espirituais, que faz com que você vá lá, tome um chá, por exemplo, e que aquele chá vai fazer você alucinar, e você vai ter contatos, e as pessoas gostam, a gente respeita. Tem gente que vai na Umbanda, no Candomblé, na igreja católica, na igreja evangélica, a gente vai e respeita. Aí vem uma amiga minha que diz assim, Jefferson, eu amo ir no santuário, na Içara, na missa do Padre Wander, toda quarta-feira. Isso é legal, ela disse, tem que ir comigo lá, eu vou contigo. Tá, mas como é que é lá? Olha, eu choro, eu saio de lá leve, é maravilhoso. Está aí o que o padre falou, nem sei. Foi tão bom, foi uma energia tão boa, que eu saí de lá leve. Para a doutrina espírita isso não é se espiritualizar. Se espiritualizar, ela ter escutado o padre, entendido o que o padre falou e colocar na vida dela. A não ser disso, ela tomou um medicamento. Ela veio aqui, tomou um passe, se sentiu leve, foi para casa feliz. Ela tomou um medicamento. Medicamento não cura a alma. Antidepressivo não cura a alma. A alma, na visão espírita, se espiritualizar na doutrina espírita, é conhecer a doutrina espírita e colocar em prática. Isso é se espiritualizar. Porque senão é só rituais. Aí eu vou dizer assim, a Umbanda é errado, o chá de ayahuasca é errado. Não, não é errado. Ali é o laboratório deles. Para mim não serve. Para algumas pessoas vai servir. Mas se espiritualizar na doutrina espírita não é rituais, é conhecimento, é maturidade. E aí ele encerra dizendo o seguinte, se te afastasses da seara do bem, é importante que te lembres, basta que te dirijas à porta do bem ao próximo e a caridade te receberá de braços abertos. Caminhe um dia após o outro, na certeza de que Deus o espera sempre com irrestrito respeito por suas mazelas. Que é a grande figura da mulher adúltera, né? Quando ela cai em adultério, as pessoas chegam para Jesus e Jesus, a lei diz que é para apedrejar. O que é que o Senhor nos diz? Aí ele escreve o erro ali no chão e diz o seguinte, quem tiver sem pecado atire a primeira pedra. Então, primeira lição, ninguém tem moral para jogar pedra na gente, mas vão jogar. Segunda lição, ela pergunta, e agora mestre, o que eu faço? Aí ele dizia assim, nem eu, nem meu pai te condenam. Isso quer dizer, não importa os nossos erros, não importa qual erro você tenha feito na sua vida, nem Deus, nem o Evangelho vai lhe condenar. Só que ele vai dizer o seguinte, terceira lição, vá e não peques mais. Isso quer dizer, se para não pecar mais, eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar me fortalecendo, senão eu vou errar de novo. Porque Jesus falou, orar e vigiar para não cair em tentação. Quem não estiver orando e vigiando, vai cair. Mesmo que seja uma pessoa forte, vai cair. E aí ele encerra dizendo o seguinte, história do filho pródigo. Jesus, passou a mensagem no Evangelho dizendo o seguinte, o pai, por exemplo, tinha 2 filhos. Um filho disse assim, pai, me dá a minha herança e deixa eu viver o mundo. O pai desapegado disse, vá meu filho, vá viver o que você quiser, vá fazer suas loucuras. O outro filho ficou, disse, pai, eu vou ficar aqui. Tá. Esse filho caiu, errou, chegou uma hora que ele não aguentou mais. Ele voltou para casa. O que é que o pai fez? Matou um boi e disse, vamos fazer uma festa. O outro irmão que estava lá ficou jogando pedra. Pai, mas para mim o senhor nunca fez nada. Isso é porque seu filho, seu irmão voltou para casa. Então assim, toda vez que a gente cair no buraco, é para a gente voltar para a casa do pai. A pergunta que eu não sei da história do pródigo é que se ele só entrou na casa do pai, tomou uma água, almoçou e foi embora, ou se ele ficou na casa do pai. Então se a gente está hoje aqui, a gente vai saber se a gente veio buscar uma água ou se a gente quer ficar. Que a paz esteja com todos.
Nosso agradecimento ao Jefferson por este momento com todos nós, e mais uma vez convido a todos para que nos aconcheguemos em torno da prece, que dará por finalizada a parte da exposição doutrinária, lembrando sempre do nosso guia modelo, do Mestre Jesus. Disse-nos ele: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Mestre, o jardineiro divino, que cultiva as nossas almas no silêncio dos nossos pensamentos. Que neste momento possamos trazer a figura do Mestre, o obreiro divino, junto a nós, para que encontremos em nossa intimidade o amor, a paz que necessitamos. Diz ele à nossa consciência: eu venci o mundo, vós também podeis vencer. És a luz do mundo, o sal da terra. Que possamos então agradecer ao divino amigo jardineiro por este banquete espiritual que todos nós aqui estamos nos nutrindo, e que possamos retornar aos nossos lares alimentados com muita paz e amor.